Bem-vindos ao nosso canal Olinto e Rafaela Cicloturismo. Quando você pensa em começar uma grande aventura de bicicleta, eu posso te garantir que não é muito diferente de você fazer uma volta ao mundo de bicicleta e voltar para a vida normal do dia a dia. Nesse vídeo a gente vai contar para vocês como é que depois de fazer a volta ao mundo de bicicleta, eu quase passei a viver como um burocrata e depois a aventura voltou para a minha vida. Depois de 120 quilômetros de Peine, deveria haver uma localidade chamada Pão de Açúcar. A gente acaba de descobrir que Pão de Açúcar nada mais é do que isso aqui, ó. Nada! E o pior é o seguinte, a próxima localidade é Monturaqui, está a 73 quilômetros daqui, e também não é nada. Não tem água, não tem nada. Agora a gente está aqui sentado esperando algum carro para poder conseguir um pouco de água para poder chegar até a fronteira, que está a quase 100 quilômetros. Lembra que esse vídeo faz parte de uma série onde o Olinto está contando pra gente todas as experiências que ele viveu depois da volta ao mundo de bicicleta. Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, tem o link da playlist aqui na descrição. Quem está acompanhando a série sabe como é que eu fiz para conseguir um status socioeconômico novamente depois de fazer a volta ao mundo. Eu já estava me considerando assim, estável, estava ganhando uma grana e tudo mais. Quando eles decidiram lá, a empresa decidiu que não ia mais patrocinar o meu projeto junto com as crianças de ensino fundamental, eu praticamente perdi o chão. Eu não sabia muito bem o que fazer. E assim, parecia que a história estava se repetindo, porque, quem já leu o Guidão da Liberdade sabe que foi justamente logo depois que eu perdi o emprego que eu tomei realmente a coragem de falar, eu vou fazer uma coisa que eu tenho vontade de fazer há muito tempo. E eu saí para fazer uma volta pela Europa e acabei fazendo a volta ao mundo de bicicleta. Eu estava sem trabalho, mas como depois da volta ao mundo eu mantive meu status assim, de gasto e tudo mais, eu gastava igual eu gastava na volta ao mundo. Então eu precisava de muito pouco dinheiro. Eu me sentia rico, porque afinal de contas, se você passa 3 anos e meio, faz a volta ao mundo de bicicleta e gasta 10 mil dólares, você precisa de muito pouquinho para achar que você já é rico, né? Um outro fator importante que eu queria comentar aqui é que, depois de você fazer uma volta ao mundo de bicicleta, não tem tarefa difícil, não tem tarefa longa demais para você. E eu realmente estava totalmente focado em divulgar o cicloturismo no Brasil, daquela forma e tudo mais. Só que isso me foi levando para uma vida bastante burocrata. Eu estava ficando gordo, já não pedalava mais, eu não era mais um aventureiro de verdade. E eu queria ser aventureiro, eu gosto disso. Só que para ir, louco, tá caindo manga aqui. E eu queria, para ser aventureiro você tem que ter aventura. Aventura não é só cair manga, você tem que fazer viagem de aventura, pô. Bom, aí eu comecei a pensar onde que eu podia fazer uma viagem de aventura de verdade. E a primeira coisa que veio na cabeça mesmo já foi os Andes. E assim, porque quando eu fui para a Europa, eu comecei a perceber que o europeu ele gosta muito de pedalar na montanha mesmo. E é um negócio nacional, assim, na verdade internacional, porque você pega as competições Tour de França, Giro de Itália, Giro de Espanha, as provas que mais valem pontos são aquelas que os caras estão subindo as montanhas. Prova no plano tem pontuação mínima. E assim, porque os caras gostam, e é gostoso, e eu sempre gostei de montanha. Mas assim, eu precisava provar para mim que eu podia conseguir isso. Então, naturalmente, primeiro eu enfrentei os Pirineus, a quase 2.000 metros de altitude, depois eu fui para os Alpes, a 2.700, depois lá nos Himalaia estava a mais de 5.000 metros de altitude pedalando. Então eu sabia que eu podia ficar bastante tempo nos Andes, e eu queria viver mais isso. Porque tem uma coisa que assim, muita gente não percebe quando você fala numa volta ao mundo de bicicleta. Você está atrelado a clima, e clima é tempo que você pode ficar numa região antes de vir o inverno. E assim, você está atrelado a um tempo que você pode ficar dentro do país, porque você tem o visto. E você quer fazer uma volta ao mundo, então não é tudo que você pode perder o tempo de ir lá e conhecer. Eu queria fazer uma coisa diferente disso, eu queria ir para os Andes e me perder lá dentro. E assim, ir em tudo quanto é lugar, entrar em estrada que ninguém vai. Então eu ia passar a fazer uma aventura bem forte nos Andes. Mas então, efetivamente, como que você fez para poder andar nesse caminho e realizar esse desejo da aventura? A primeira coisa é estar muito bem treinado, que eu sabia que ia ser difícil, porque montanha é bonita, mas é super duro. E eu tentei imaginar em tudo que eu poderia entrar e me meter. Então eu estava tentando me preparar
para enfrentar qualquer coisa que eu já tinha experiência ou mais. E a ideia dessa viagem, então, como que foi? Bom, a ideia da viagem é muito simples, é tentar passar o máximo de tempo na Cordilheira dos Andes. Bom, todo mundo sabe que a Cordilheira dos Andes é a maior cordilheira, a mais longa cordilheira do mundo. E assim, o ponto mais alto, a Aconcagua, é o ponto mais alto da Terra se você excluir a Ásia, lá, excluir os Himalaias. Então é realmente muito alta, é uma cordilheira realmente muito dura. E assim, quando as pessoas costumam ir para a cordilheira, elas simplesmente atravessam a cordilheira. Não se passa num ponto, você anda para ver ela só nesse ponto. Tem um cara, um brasileiro, que ele queria ser recordista lá não sei do que e tal. Aí ele foi para a Aconcagua de bicicleta, mas ele pegou a bicicleta, pôs nas costas e levou até a Aconcagua, porque você não pedala nessa região. É um troço que não é do meu feitio, eu quero pedalar, não é fazer... Eventualmente o cara podia até ir com um monociclo, né, para pôr nas costas e levar até lá, tanto faz, né? Não é esse o caso, eu queria estar em estradas e ficar nos Andes. Então, o que eu ia fazer? Eu ia pegar a porção mais alta, né, dessas passagens, vamos supor, o Aconcagua está assim, perto de Mendoza. Né? E mais ao sul, a cordilheira vai baixando até chegar no nível do mar. E um pouco mais ao norte, que é a porção mais alta dela. Bom, eu ia passar pelas passagens de montanha, que são o chamado passo de montanha. O passo é o ponto mais alto na travessia de uma montanha. Quando você começa a descer ela já, bom, ali é o passo da montanha. E eu escolhi todas as passagens mais altas que tinham entre Chile e Argentina. Começando pelo extremo norte, no Passo de Rama, e terminando lá perto de Mendoza, já perto do lado do Aconcagua. Mas a gente está falando aí do ano 2000, né? Como que você fez para saber que passos que tinha, né? Você mais ou menos conhecia um pouco a região, mas como que você descobriu onde seriam essas passagens? Conhecia mais ou menos, né? Eu conheci de moto, de ônibus, o Passo dos Libertadores, que é perto lá de Mendoza. A internet, no ano 2000, não tinha nada dentro dela, ninguém tinha colocado nada, não tinha nada ainda, tinha muito pouca coisa. E assim, aí eu comprei tudo que tinha para informar. Naquela época os melhores guias eram o Lonely Planet, eu tinha, e o South America Handbook, que é mais especializado na América do Sul e teoricamente é melhor do que o Lonely Planet, que tem do mundo inteiro e tudo mais. E fora isso eu tinha mapa argentino na mão, eu tinha mapa chileno na mão e tinha um super mapa, super detalhado alemão, coisa de primeira qualidade. Então o que foi? Eu comecei a procurar as passagens. Mas eu estava enviesado, eu queria ver mais passagens, para eu ficar mais tempo na cordilheira. Então eu estava procurando tudo quanto é passagem que dava para fazer. Tinha uma passagem no mapa, mas não tinha no outro. Porque essa região, ela foi... Chile e Argentina é meio complicado, as fronteiras dele, não é tudo pacificado, não é bem assim. Então era estranho, mas eu falei, não, eu vou passar por os troços, eu não quero nem saber. Aí eu fui vendo... Realmente, dava um tanto de passo certinho. Ia começar na cidade chamada Jujuy, no norte da Argentina. Aí eu atravessava o Passo de Rama, voltava para um passo esquisito lá chamado Huaytiquina, ou Guayatiquina, não sei. Depois eu voltava para o Chile de novo pelo Passo de Sico. Daí eu voltava para a Argentina pelo Passo de Socompa, ia descendo mais pela Argentina, voltava de novo pelo Passo de São Francisco, aí descia mais um monte para o sul, aí voltava para a Argentina de novo pelo Passo de Água Negra e terminava no último passo, que é Los Libertadores, que é onde tem um túnel e coisa e tal. Nessa contagem de ida e volta, bom, deram 7 passos, daí vem o nome 7 Passos Andinos. Mas então, com esses mapas que você tinha, a passagem que ia para um lado e não voltava para o outro, você tinha certeza que em todos os passos ia ter aduana para você passar? Então, mais ou menos, mas eu também não tinha medo de não ter aduana, eu estava andando meio, sei lá, acho que sem noção talvez. Era o que tinha, eu acreditava muito que eu chegava lá e ia dar um jeito. Eu não só não sabia, assim, se tinha passagem, se era oficial aquela passagem ou não, como não sabia se tinha água, eu não sabia se tinha comida, eu não sabia nada, não tinha isso aí. O que tinha naqueles guias que eu carregava, um guia desse tamanho, era informação para quem vai de mochila e vai com ônibus. O cara que vai com ônibus vai com um monte de gente, não tem muito perigo nisso, né? Não tem muito problema nisso. Agora, ir nessa região com esse desnível altimétrico ferrado,
extremamente seco, é tudo diferente. Bom, e além disso, tinha mais uma coisa diferente nessa viagem, né? Pela primeira vez, cara, eu não fui sozinho, eu fui com um amigo, o que gerou um monte de características que eu nunca tinha observado numa viagem de bicicleta. Meu, e a aventura já começou logo que você atravessou a fronteira, porque a gente não foi de avião, avião era muito caro naquela época, a gente foi de busão mesmo, e o busão assim, deve ter, a partir de Porto Iguaçu deve ter, tem que ter. Aí ia lá, tinha mesmo, né? Só que aí, assim, mas tinha que fazer um monte de baldeação. Depois tinha ônibus que dava comida para você, outro não dava. A gente passava a vontade de comer, fome, sei lá o quê. E foi indo, todo o tempo. É claro que você vai imaginar que nessa região vai ter bastante aventura. Mas, cara, foi muito além do que eu imaginava. Tudo aquele básico de falta de água, falta de comida, problema na fronteira, clima super inclemente, né? Frio e tal. E coisa brava que eu nunca esperava, tipo, enfrentar uma enchente, atravessar campo minado, umas coisas que totalmente de fora, sem sentido, que eu acabei fazendo mesmo sem saber. Essa aventura foi tão casca grossa assim, meu, que ela acabou transformando num livro. E aí que tá, a partir da segunda edição, pelas características dessa viagem, a gente aproveitou esse livro para fazer um tipo do manual. Assim, a gente estava percebendo que muita gente queria fazer grandes aventuras de bicicleta. E a gente resolveu escrever ir no fundo nesse tema. Então a gente colocou tudo que a gente sabe sobre cicloturismo, na verdade. Assim, desde treinamento, escolha de equipamento, assim, desde o pedal da bicicleta até fogareiro, barraca, saco de dormir, equipamento fotográfico, assim, vacina, como você planeja a viagem, como você lê mapa. Meu, tudo que a gente sabe sobre o cicloturismo, a gente acabou colocando na segunda edição dos 7 Passos Andinos. Hoje ele é um livro super grosso assim, e o pessoal realmente gosta, porque dá aquela visão geral do que você precisa para uma grande viagem de aventura de bicicleta. Tem até um capítulo especial para as mulheres, né, Olinto? Com certeza. Então a gente quis escrever esse livro como um manual de preparação para uma grande viagem. Quando a gente fala de preparar para uma viagem, tem todos esses detalhes técnicos. Mas voltando para o texto do livro, tem coisas que são profundas, que são igualmente importantes. Que não é uma sapatilha ou uma pedaleira, que é caramanhola, não. Eventualmente coisas muito mais profundas, que estão mais ligadas com o teu ser. No passo fronteiriço de Água Negra, que é o mais alto, né, desses 7 passos, eu comecei a passagem dele a nível do mar, quando eu estava lá em La Serena, e eu tinha que chegar a 4.750, 780 de altitude em 3 dias. Então nesse momento eu enfrentei assim, a maior dificuldade física da minha vida. E como que eu fiz isso e o que eu aprendi com isso, eu tento colocar em detalhes no livro. E não foi só esse enfrentamento físico, foi o enfrentamento psicológico, foi o enfrentamento dos problemas que eu tive, né, com o meu amigo que estava viajando comigo. E a gente espera que esses detalhes que eu coloco, eu tento ser o mais honesto possível e tento colocar o máximo de nuances para você que está viajando, que pensa em viajar acompanhado ou que já viajou acompanhado e teve algum problema, perceba e compreenda melhor o que aconteceu. Eu tento ser o mais honesto e dar assim, mais detalhe para você tirar a sua conclusão também. E isso tudo foi tão forte que eu demorei um tempão para poder escrever esse livro. Tudo teve que sedimentar bastante para eu poder ter assim, uma análise melhor para depois passar para o leitor. Mas vamos lá, vamos supor que você não pode ler o livro agora. Se você quiser, a gente vai deixar o link ali embaixo, tem uma playlist com um documentário completo dessa viagem. E praticamente você vai entender toda ela só nesse documentário. Esse documentário foi o primeiro vídeo que eu editei na minha vida. Então tem lá seus problemas, mas como a aventura é tão assim, se fala, não acredito que aconteceu isso, eu não acredito, assim, tem tanta riqueza que eu acho que vale a pena você dar uma conferida lá, tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu posso dizer que eu comecei a me tornar aventureira de verdade depois que eu assisti esse vídeo. Eu via as imagens antes do Olinto editar, né, quando a gente se conheceu, ele me mostrou o bruto lá, os arquivos que ele tinha filmado. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. É muito incrível mesmo, assim, ainda mais se a gente imaginar a época que ele viajou,
A época que ele captou aquelas imagens não tinha uma linguagem assim bem específica da aventura. Hoje em dia a gente vê vários canais, né? Então acaba que um mais ou menos vai fazendo igual o outro, vai criando uma coisa ali, outra ali, aqui, mas esse vídeo foi realmente de uma aventura original, filmada lá no lugar, bem legal mesmo. O fato é que realizar essa viagem, me fez forte novamente. E eu estava tão confiante assim, que você vê a minha cara lá no finalzinho do vídeo, eu falo assim, espero que você tenha gostado e espero te encontrar em algum lugar remoto do planeta. Parecia até um apresentador de televisão, assim, né, com tanta força que eu estava sentindo. Naquele momento, cara, eu não sabia, mas muito em breve eu ia enfrentar a pior fase da minha vida inteira, cara. Mas isso eu vou contar no próximo capítulo. Então, se você é novo por aqui, a gente te convida a se inscrever no canal e se somar a esse grupo especial de pessoas que querem viver o caminho da aventura. E já sabe, né? Se gostou do vídeo, deixe seu like, convide os seus amigos para assistir, compartilhe nas salas de WhatsApp para ajudar a gente a levar adiante a mensagem do cicloturismo e da aventura. A gente sempre agradece a sua audiência e agradece também àqueles que mantêm esse canal vivo, que colaboram com a gente adquirindo as nossas publicações ou então sendo nosso apoiador no Apoia-se ou seja membro. Muito obrigada e a gente espera vocês no próximo vídeo. Tchau.